Olá, bem-vindos mais uma vez e obrigado de antemão pela tua audiência. O Com a Palavra, esta edição do Com a Palavra, como a gente sempre coloca, né? De início, a discussão, um espaço de discussão política, mas também um espaço de discussão de ideias e de economia também. Todos esses aspectos que têm a ver, são pertinentes por esse lado, que têm a ver com a tua vida, com a nossa vida, são abordados aqui no Com a Palavra. E para esta edição, a gente tem um momento especial, eu explico, além da referência acadêmica, quando se fala em economia em Alagoas, ela que é professora da faculdade, da FEAC, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Alagoas, alguém conhecidíssima na mídia por essa didática que consegue de destrinchar a economia para todos nós, alguém por quem o Com a Palavra tem um carinho especial. Foi a segunda entrevistada do programa. Na história aqui do Com a Palavra, a segunda edição foi com ela também. Temos o prazer de receber nesta edição, agora em 2022, a professora e economista Luciana Caetano. Bem-vinda. Olá, Felipe. Eu que agradeço pelo carinho, pela receptividade, pelo acolhimento. E é um prazer estar aqui de volta. E eu só quero registrar que a primeira matéria que eu fiz na TV foi com você. E já tem 21 anos. Então, esse reencontro, para mim, é sempre muito prazeroso. É sempre um prazer reencontrá-lo. Ou seja, uma reciprocidade de encontros, né? De reencontros dela com a palavra e de mim com a entrevistada. Que bom saber. Pois bem, mas a despeito desse aspecto mais leve, assim, de início a gente tem essa conjuntura. Teto de gastos possivelmente extrapolado, governo que sai deixando aí um rombo em várias áreas. Qual é o teu sentimento para este momento da economia? Olha, Felipe, a despeito do quadro que Lula encontra com relação ao que vai pegar pela frente, eu estou muito esperançosa exatamente pela composição de uma equipe multidisciplinar, mas, acima de tudo, empenhada em buscar soluções para a gente tirar o Brasil do atraso e, para além disso, implantar um projeto de desenvolvimento que possa reposicionar o Brasil nas economias globais de valor, mas, acima de tudo, buscar uma redução das desigualdades regionais e sociais no Brasil, e me parece que, pelas falas de Lula, essa é uma meta. Não apenas colocar 3 refeições na mesa das famílias, mas há uma preocupação em colocar o debate regional dentro do debate político e econômico desse país. Ou seja, não dá para falar em desenvolvimento econômico no país se não compreender as desigualdades regionais, posto que as regiões mais pobres, elas necessitam de uma intervenção maior do Estado, de modo que possa reduzir a dependência de transferências constitucionais via programas sociais. Me parece que essa é uma meta e ter essa compreensão é um ponto importante para a construção de um projeto de desenvolvimento em bases mais sustentáveis. Então, eu estou muito otimista, apesar de todos os problemas ora encontrados, inclusive a insuficiência de receita para um volume de despesa que se coloca grande demais em função das urgências. E esse é um problema. A gente precisa primeiro resolver as urgências para poder colocar em curso um projeto de desenvolvimento que possa nos reposicionar no mundo e, consequentemente, melhorar as expectativas de vida, tanto da classe trabalhadora como da classe empresarial. E a propósito disso, e a propósito justamente desse contexto, né, dessa visão classe trabalhadora e classe empresarial também, e também recorrendo, como eu citei aí, não é só apenas um elogio vazio, não. Como a gente está vendo, tem a ver, tem sustentação mesmo essa didática em colocar, e vem muito provavelmente do magistério também, né, da atividade em sala de aula e docente, com certeza.
No que essa situação, porque a gente está vendo muito aí essa questão, tá, teto de gastos, algo aparentemente muito político, e PEC, esses termos que aparentemente estão distantes da vida do cidadão, algo que tangencia a vida do cidadão, como tu citaste, essa questão de fazer as 3 refeições, isso sim tem a ver, mas contextualizando melhor para todos os segmentos da economia. No que a atual situação, como eu citei, deixada pelo governo, o que vai ter que ser enfrentado pelo futuro governo, no que isso influencia na vida do cidadão e do cidadão de uma forma geral. Tanto aquele que depende do Bolsa Família, que está mais de olho nessa questão, quanto o outro, quem está na outra ponta, o empresário também. No que isso influencia todas essas cadeias, classe média, média... Eu gostaria de primeiro contextualizar a situação do Brasil na última década. Vou pegar 2014, em que a gente já tem ali uma taxa de crescimento muito próxima de zero, de 0,5%. De 2014 até 2022, pelo menos, a gente teve aí um processo de estagnação com recessão em alguns períodos, que faz com que o PIB de 2021 seja menor do que o de 2014, com uma população que cresceu nesse período. Então, isso significa um número muito grande de pessoas fora do mercado de trabalho e que sequer é contabilizada como desempregado, porque ela fora da força de trabalho, ela já não entra nessa estatística. Então, a taxa de desemprego hoje no Brasil, de um certo modo, ela é muito maior do que a que é contabilizada em função da metodologia que é utilizada para quantificar o percentual de pessoas desocupadas. Ou seja, quem não está procurando emprego há mais de 3 meses ou há mais tempo, ela sequer entra. No estado de Alagoas, por exemplo, mais de 1/3 da população desempregada está sem emprego há mais de 2 anos. Ou seja, no popular, proporcionalmente hoje se tem mais desempregados do que se tinha... Muito mais. Então, a gente tem um desemprego por desalento, que não é contabilizado, e temos o desemprego aberto, que são pessoas que vêm procurando emprego. Então, as que estão procurando emprego são contabilizadas. As que pararam de procurar, não. Então, a gente tem aí um número muito grande em função da queda do crescimento e, em alguns momentos, um recuo do volume de produção, como a gente teve em 2015, 2016 e depois em 2020, em função da pandemia. Essa contextualização é importante para que as pessoas compreendam que a capacidade de arrecadação tributária no Brasil caiu muito, porque a arrecadação ela só cresce quando você aumenta a produção. Ou então, se você arrecadar mais, aumentando a alíquota, que aconteceu com alguns serviços, como energia e outros tantos. Então, o fato é que nós temos hoje uma economia menor em termos de volume de produção do que tínhamos em 2014 e temos a necessidade de arrecadação para poder fazer o que precisa ser feito pelas mãos do Estado. O que a economia precisa hoje é de uma intervenção maior do Estado, de modo que a gente possa fazer com que essa roda gire. E para essa roda girar, é preciso que o governo crie expectativas positivas junto aos investidores, de modo que a elevação dos investimentos privados possam se gerar emprego. Então, para o governo fazer isso, ele precisa quebrar o teto do gasto, e isso implica, inevitavelmente, numa elevação do grau de endividamento. Só que existe um termo usado na economia que é o efeito multiplicador do gasto. O que significa isso? Quando o governo estimula setores, como, por exemplo, o setor da construção civil e outros setores, indústria automobilística, você tende a alavancar diversos outros setores, investimentos em diversos outros setores. E isso, por si só, já aumenta a produção e, consequentemente, o governo arrecada mais na frente o que ele produziu de dívida no passado. Ou seja, o movimento de... Compensa. Ele compensa, exatamente. Então, você aumenta o gasto público. Esse aumento do gasto público, de um certo modo, vai dar sinalizações para o setor privado, porque aí você tem o governo dando o tom da música, o tom da dança. Então, os investidores privados acompanham e, ao fazê-lo, tende a gerar mais postos de ocupação. Isso é importante porque, quando as pessoas começam a trabalhar e aumentar o gasto, isso também tende a criar nova expectativa
para os investidores, aumentando novamente o investimento privado. O que eu estou querendo colocar para a população é que, quando você tem um quadro recessivo na economia e que as expectativas são muito ruins da classe empresarial, porque o investimento privado é avesso ao risco, é importante que o Estado faça esse movimento, porque se ele não fizer, não tem como tirar essa economia do estado de letargia, como é o caso da economia brasileira hoje. Só que há um outro elemento também, além desse fator que citaste agora há pouco também, que é a questão do fator risco, né, que o mercado se afasta o máximo possível disso, que eu gostaria de abordar daqui a pouquinho também, mas antes, porém, eu gostaria de citar esse aspecto, que é um certo, digamos assim, um timing, né, que faz parte de todo esse processo daí, ou seja, um deadline, um prazo que o mercado daria para se alcançar essa situação. Existe isso também, ou seja, até quando se conseguir essa situação, no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, até o primeiro trimestre, ou até os 3 trimestres? Olha, eu acredito que dentro de 6 meses a gente já deva criar uma onda positiva com relação à resposta da economia às medidas que vão ser tomadas pelo governo, porque a própria sinalização de elevação de gasto em determinados setores, como educação, recomposição do orçamento do setor da educação de um modo geral, a própria saúde, que é um outro setor que também precisa não apenas de recomposição do orçamento, mas também, e é uma prioridade do próximo governo, uma modernização, o que vai exigir também novos investimentos. Então, penso eu que ter um plano de voo apresentado à sociedade, com etapas a serem cumpridas, num prazo de pelo menos 1 ano, isso já faz com que todo mundo se movimente e se organize no sentido de acompanhar esse trem, entendeu? O que o governo precisa, e acredito que essa sinalização vem sendo feita já com algumas falas observadas de quem já faz parte da equipe de transição, a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico bem feito de quais são os setores que têm mais problemas, o setor da educação dele, porque a gente teve aí um corte de quase 50% no orçamento das universidades, principalmente, e não só das universidades, outros institutos de pesquisa, como o IBGE, IPE. Então, vários institutos de pesquisa tiveram suas atividades comprometidas em função do esvaziamento orçamentário. Então, a gente precisa recompor o orçamento de setores que são estratégicos, inclusive que possam contribuir com esse diagnóstico, e a partir de um diagnóstico ter um mapeamento de por onde o governo vai começar e qual o prazo que é dado para a gente ter resultados a partir dessas ações que vão ser empreendidas. Muito provavelmente, com essa clareza e com esse plano de voo bem definido, os investidores privados tendem a acompanhar. Então, a resposta das ações do governo vão depender muito do grau de credibilidade que esse governo tenha frente a essa classe empresarial que o observa a todo instante. E a propósito desse termo, credibilidade, a gente vai fazer um intervalo, mas eu já vou deixar aqui lançado no ar. Será o tema que a gente vai abordar assim que a gente voltar do intervalo. O Braskem Explica está no ar. Hoje vamos falar sobre quem são e o que fazem os profissionais que trabalham nas obras de fechamento dos poços e no monitoramento do solo. Mais de 800 engenheiros, geólogos, supervisores, operadores e motoristas estão envolvidos nessas atividades. Eles analisam dados, instalam máquinas e transportam equipamentos 24 horas por dia e participam de treinamentos constantes. Esses profissionais circulam com crachás que funcionam com um sistema que identifica e localiza cada um deles. E todo esse trabalho é acompanhado de perto pelos órgãos competentes, seguindo o compromisso com a segurança das pessoas e da região. Se você ainda tem dúvidas sobre quem são e o que fazem os profissionais que trabalham nas obras de fechamento dos poços e no monitoramento do solo, acesse braskem.com.br/Alagoas.
E a gente volta com este segundo bloco, tendo o prazer de ter aqui conosco a professora Luciana Caetano, professora e economista e professora da Universidade Federal de Alagoas. E, como eu tinha prometido, a gente retorna com o tema credibilidade, essa questão aí de o mercado estar com o que a gente pode chamar de segurança jurídica também em relação a esse aspecto. É aí, com isso que eu gostaria de começar este segundo bloco. O que, na tua opinião, sinalizaria essa estabilidade, esta credibilidade para o governo que chega? O nome de alguém que já esteve lá, o nome de uma pessoa escolhida que, na minha modesta opinião de leigo, não teria essa credibilidade, que seria aparentemente Fernando Haddad para a economia, alguém que não é da área, ou essas metas já definidas, o que seria essa sinalização que o futuro governo pode fazer que a gente não encontra nesse momento? Olha, me parece que ainda está cedo, porque não foi ainda anunciada a lista dos nomes que ocuparão todos os ministérios. Exato. Então, o que existe hoje é um estado de expectativa. E os ministérios mais importantes, seus representantes ainda são desconhecidos. Eu acredito que a preocupação do governo seja no sentido de trazer um nome que dialogue tanto com o campo da esquerda quanto da direita, mas que, acima de tudo, tenha uma competência comprovada no sentido de que dê conta para os desafios que a pasta exige, seja a pasta de economia, seja educação. E, para mim, tanto a Fazenda, quanto o planejamento, quanto a educação, são três nomes que têm um peso muito grande, porque, pelo que passou agora nos últimos 4 anos, a gente viu problemas sérios, principalmente na economia, mas a educação também, em função dos cortes, que também o problema surge na economia. Portanto, nós precisaríamos hoje de um nome ou na Fazenda, ou que eu acho que vai ser desmembrado, né, Planejamento e Fazenda, um nome nos dois ministérios, Planejamento e Fazenda, que trouxesse segurança, confiança, e na minha opinião, eu já antecipo aqui, penso que Lula já tem dentro da equipe de transição um nome que seria muito bom, para mim é o melhor quadro que a gente tem hoje na esquerda, que é o professor Márcio Postman. Márcio Postman, que foi presidente do IPEA, foi presidente do Instituto, hoje é presidente do Instituto Lula, foi presidente da Fundação Perseu Abramo por 8 anos, fez parte do governo de São Paulo, da Marta Suplicy. Então, professor da Unicamp, hoje também é professor do ABC, da Universidade Federal do ABC. Márcio tem um acúmulo de conhecimento e é um economista com mais de 60 livros publicados e que tem uma capacidade extraordinária de dialogar com diferentes grupos, porque acompanhou Lula e Dilma durante os governos petistas, e me parece que ser alguém que tem um potencial muito grande para os desafios que essa pasta coloca. Todavia, é um nome ao qual a direita tem muita resistência, porque é alguém que está muito mais no campo progressista do que outras pessoas dentro do partido. E, a propósito disso, também eu já encaminharia a primeira parte dessa equação que tu citaste, que é esse diálogo esquerda-direita, campo progressista, mercado, já teria sido equacionado, já teria sido resolvida com a escolha do próprio vice, agora vice-eleito, o ex-governador Geraldo Alckmin? Olha, eu acredito... Bom, eu não sei como estão as negociações, né? Certamente Lula é quem dá a palavra final, mas eu tenho certeza que Lula é habilidoso o suficiente para não colocar nenhum nome que venha produzir mais arestas, porque nós não precisamos disso, né? E muito provavelmente esse nome não foi anunciado ainda, exatamente para que essa negociação seja muito pacífica e a pessoa que assumir não encontre problemas, porque se nós tivermos problemas com relação à condução das atividades do Ministério da Fazenda ou do Planejamento, muito provavelmente o governo federal também vai ter problemas. Então, do ponto de vista político, inclusive. Então, para mim,
é um dos ministérios, ou talvez o mais importante, no sentido de que dele dependem outros, porque a distribuição de recursos vai estar vinculada ao Ministério da Economia, então ou o Ministério da Fazenda. Então, eu tenho muita esperança de que a escolha dos dois nomes, tanto planejamento quanto fazenda, ou a economia, se for mantida a configuração que temos hoje, de que seja um nome que não venha causar problemas com essa polarização que se constituiu no Brasil nos últimos anos e que, embora Lula tenha entrado no sentido de tentar uma conciliação, mas a gente sabe que os interesses de classe continuam sendo conflitantes. E respeitando e puxando para essa interdisciplinaridade, né? Estamos aqui com uma acadêmica, com uma professora universitária, e é um termo recorrente também, e que o nosso webnauta, nosso seguidor, nossa audiência conhece, da economia com a política. A professora Luciana é também uma integrante da classe política, do segmento político atuante aqui em Alagoas, ela que é filiada ao PT. E, se me permite, deixa eu puxar um pouquinho de ti, fazendo aí essa comparação a despeito do que o então candidato, hoje presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, colocou naquela famosa entrevista lá ao principal jornal de rede aqui no país, quando houve as comparações com governos petistas. E aí ele colocou muito apropriadamente: cada governo tem seu governo, rei morto, rei posto. Deixa eu fazer essa provocação. Quem foi mais desastroso para a economia? O governo Bolsonaro ou o governo Dilma Rousseff? Nossa, nem tem comparação. A Dilma Rousseff não foi desastrosa na economia. A Dilma Rousseff foi vítima de uma perseguição política e a mídia contribuiu muito com o comprometimento da sua imagem. Eu, como mulher, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 2017 porque eu tinha muita clareza do que estava acontecendo naquele instante contra uma mulher. E mais ainda, contra um partido de esquerda. Não tem paralelo, o governo de Jair Bolsonaro não tem paralelo desde o processo de redemocratização desse país. Tirando o regime militar, não existe paralelo de desastre maior. Penso eu que nem o governo de José Sarney foi tão desastroso quanto o de Jair Bolsonaro, sobre vários aspectos, não apenas do ponto de vista da condução da economia, mas, acima de tudo, do descaso absoluto com os mais diversos setores, a exemplo da saúde, da educação e do meio ambiente. Basta a gente pegar os dados ou as falas desse presidente para a gente perceber que não é possível fazer uma comparação entre Bolsonaro e nenhum outro que lhe antecedeu. E aí, com relação ao governo Dilma, 2014, se a gente pegar os dados de 2010 e 2014, a gente tem, em 2014, a menor taxa de desemprego desse país desde o processo de redemocratização. Nós tivemos no governo Dilma, o menor saldo da relação dívida-PIB no Brasil. A gente teve indicadores muito importantes, inclusive foi o período em que mais cresceu os investimentos no setor da educação. E, inclusive, a elevação do gasto social chegou no maior patamar exatamente naquele governo, quando ultrapassou 17%, era 12% no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente tem aí um crescimento muito grande de alguns indicadores, e positivamente, no governo Dilma, que nem de longe pode colocá-la em comparação com um desastre moral, ambiental, social, que foi o governo de Jair Bolsonaro, e isso independente da crise pandêmica, como alguns tentam colocar, para atenuar a má gestão que foi esse governo. E, seguindo justamente esse raciocínio, muita gente atribui, né, toda essa dificuldade enfrentada pelo governo, pela ex-presidente Dilma Rousseff, a dificuldade, a falta de diálogo com o Congresso. E eu aqui, pessoalmente, aqui em comentários, no Jornal do Acta, por exemplo, coloco o seguinte: é uma desvirtuação um pouco. A gente tem um regime presidencialista que acaba transversando um pouquinho para o parlamentarismo, que é essa dependência do Poder Executivo, do Parlamento. E a gente viu muito isso com o governo Bolsonaro nas mãos de
do Centrão. O termo é justamente esse, nas mãos do Centrão. Qual a tua opinião acerca dessa perspectiva de início de negociação que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, faz justamente com Arthur Lira nesse momento? Bom, primeiro eu queria voltar para Dilma, para poder a gente falar de Lula. Dilma, ela é mais técnica do que política. Inclusive, se me permite, pode ser mais enfática também, viu? É muito elegante, eu senti uma indignaçãozinha, mas pode ser enfática, fica à vontade. Sou mulher, sou feminista, e com relação a Dilma foram cometidas muitas injustiças. Eu acho que é preciso que a gente traga isso à tona, porque o que ficou foi a imagem de que é uma mulher desajustada que não consegue dialogar, e isso pesa sobre nós mulheres sempre, algumas pechas, e essa é uma delas, e nem a presidenta da República conseguiu se livrar disso. Dilma entra, foi a primeira mulher presidenta da República, a gente não esperava que fosse diferente. A reação adversa. Então, você tem... Pela condição de mulher. Pela condição de mulher, é um país machista. A gente teve a primeira... Na década de 30, que a gente vai ter, sim, né, o direito ao voto. Então, veja, nós não temos nenhum século. Sim. E o que eu estou querendo colocar é que, do mesmo jeito que o racismo não acabou, também o preconceito contra as mulheres também não acabou, e o primeiro movimento é de desconfiar que o outro não vai dar conta. E aí qualquer movimento no sentido de você fazer uma ruptura com alguns vícios culturais, a primeira reação vai ser de desqualificar o outro. Então, quando a Dilma tenta romper com essa cultura da negociação, de tudo que a política representa e continua representando, na primeira tentativa, a desqualificada passa a ser ela. Mas isso não significa que naquele contexto Dilma que tinha problemas. O que a gente tem é problemas da cultura da política, que é essas negociações... O fisiologismo. O fisiologismo, que passa por cima de questões éticas, inclusive. Entendeu? Então, assim, eu estou com Dilma. Eu sou alguém que tenho mais dificuldade em se fazer qualquer tipo de negociação, porque para mim ainda tem uma fronteira ética que eu respeito, e eu acho que foi o caso dela. E foi incompreendida por isso, porque você não consegue mudar uma cultura tão facilmente. Você não muda a cultura em um governo, você não muda a cultura, porque você é sozinha contra todo mundo. O problema de Dilma é que era ela sozinha, com seus princípios, achando que ia enfrentar uma cultura do fisiologismo que está na política, nas 3 esferas de governo. E aí ela foi engolida pelo sistema. O sistema era mais forte do que ela. Mas ela sai íntegra e muito mais forte do que quando entrou, na minha opinião. É alguém que tem habilidade para o campo da política? Não tem. Por quê? Porque ela não tem essa flexibilidade de se ajustar a tudo em nome do poder. Abrir mão de tudo. Então Dilma tem uma fronteira da ética e de respeitar os seus princípios, e isso, de um certo modo, dificultou muito a sua caminhada até o final do cumprimento do mandato. Mas isso não significa que seja ela que tenha problemas. O problema está no sistema e nos vícios da própria política, que ainda é sustentável. Bom, nesse sentido, aí deixa eu voltar para Lula. Lula eu acredito que não exista hoje, nem no campo da direita, nem no campo da esquerda, alguém com tanta habilidade para o diálogo e para fazer conciliação quanto Lula, né? E ele está na outra ponta, realmente. Se tem 2 pessoas que polarizam esse tema, são Lula e Dilma. Ele, no sentido de fazer todo o esforço que é possível para fazer a conciliação em nome de um projeto maior, e aí ele passa todas as fronteiras que Dilma não passaria, e ela no sentido de não ter como é que eu diria, essa curva da aprendizagem da política que Lula constrói ao longo de toda a sua vida, desde o movimento sindical até os dias atuais, né? E com isso não significa que eu estou desqualificando um ou outro. São pessoas que têm características muito distintas e têm perspectivas, horizontes também distintos, né? O de Dilma talvez seja mais estreito o horizonte, e isso, de um certo modo, dificultou a sua jornada até o final do 2º mandato.
E eu tenho muita clareza do que aconteceu com Dilma, mas eu volto a afirmar, não significa que seja ela que tenha problema, mas o problema está no nosso sistema político. A gente vai para o último intervalo, já retorna. O Braskem Explica está no ar. Hoje vamos falar sobre quem são e o que fazem os profissionais que trabalham nas obras de fechamento dos poços e no monitoramento do solo. Mais de 800 engenheiros, geólogos, supervisores, operadores e motoristas estão envolvidos nessas atividades. Eles analisam dados, instalam máquinas e transportam equipamentos 24 horas por dia e participam de treinamentos constantes. Esses profissionais circulam com crachás que funcionam com um sistema que identifica e localiza cada um deles. E todo esse trabalho é acompanhado de perto pelos órgãos competentes, seguindo o compromisso com a segurança das pessoas e da região. Se você ainda tem dúvidas sobre quem são e o que fazem os profissionais que trabalham nas obras de fechamento dos poços e no monitoramento do solo, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente retorna para este terceiro e último bloco. A gente sempre coloca assim quando a entrevista está rendendo, e na minha modesta opinião, esta está por tudo que está colocando. Estamos colocando economia, estamos colocando conjuntura nacional, os aspectos aí para futuro e tudo mais, e essa contextualização muito bem abalizada, não é à toa que a gente viu com dados sobre esse período que, como vocês viram, eu tinha uma concepção, a professora e economista Luciana Caetano colocou outra muito mais bem abalizada, fica valendo a dela. Mas, a propósito de tudo isso e dessa questão de flexibilização, é o que eu puxaria de mote para a gente entrar nesse elemento de agora. Como eu citei, tu és uma militante, uma integrante do Partido dos Trabalhadores, mas até onde se sabe tem uma certa resistência na posição do partido com essa aproximação com o MDB. Procede? Sim, eu tenho, eu já desde o início, desde antes de entrar no partido, para mim o MDB não é um partido de esquerda, tem uma agenda diferente da agenda do PT, mas o PT é um partido que também tem feito, não só com o MDB, mas tem feito alianças, não só aqui no estado de Alagoas, mas em vários outros estados, já há muito tempo, em diversas disputas, tanto para a presidência da República, quanto nas disputas municipais também, com partidos, inclusive, acho que até com o PL já há registros de aliança. Qual é o meu problema com relação às alianças do PT aqui com o MDB? É que essa aliança ela impõe uma posição de subordinação do PT ao MDB, e isso me incomoda muito, porque para mim o partido é grande o suficiente para andar com as próprias pernas. O professor Cícero Albuquerque publicou no 082 um artigo recentemente, e que eu até aconselho as pessoas a buscarem e fazerem a leitura, que ele é muito propositivo, que ele diz o seguinte: olha, a cidade de Maceió não é tradicionalmente uma cidade conservadora e reacionária, né? Porque nós já tivemos períodos aqui de eleger homens e mulheres do campo de esquerda. A gente teve Ronaldo Lessa, teve Luiz Helena, teve a Cátia Borne, que estava no campo progressista, não estava por isso pode até ter mudado agora, feito também alianças, mas que estiveram sempre no campo progressistas. Então, a gente tem uma cidade que, de um certo modo, ela deixou de reconhecer no partido a referência de ser um partido de esquerda, e a gente perdeu essa capilaridade. Então, mas isso precisa ser recuperado, e acho que a gente perdeu essa capilaridade no estado inteiro, talvez por ter se subordinado demais ao MDB. Penso eu que o partido precisa se reconstruir a partir da sua base, e as decisões do partido elas não podem ser tomadas em função das decisões políticas do MDB. O partido precisa se reconstruir a partir da sua base,
né, que é inclusive quem dá sustentação aos atuais mandatos. Sem a base, sem essa base do partido, essa base eleitoral, essa base de militância, o partido não conseguiria eleger ninguém. E é importante que essa base seja ouvida, e essa base não concorda com isso. Seria por aí, e aí eu completaria, como se reconstruir, como mudar essa imagem, como recuperar até essa imagem tão desgastada da esquerda, e em especial eu tenho tocado muito isso em várias entrevistas do Com a Palavra, até usei o termo satanização por mais de uma vez, como resgatar essa imagem da esquerda e em especial do PT. Seria por esse caminho aí? Exatamente, seria uma reorganização da base, porque nós temos militância no setor da educação, no setor da saúde, no setor de cultura. Nós temos uma militância que é muito forte e a gente poderia se reorganizar, mas é importante que a gente tenha dentro do partido referências que consigam dialogar com essa base e de modo que dê a essa base o protagonismo em participar do debate das decisões do partido. E a gente não tem visto isso nos últimos anos. Eu acho que a gente tem definido as decisões do partido de uma forma muito fechada, reduzido a um grupo muito pequeno e subordinada aos interesses do MDB. E isso, de um certo modo, foi fazendo com que o partido se apequenasse e também fosse perdendo uma parte importante do seu eleitorado, principalmente em Maceió. Vai ser possível fazer isso num governo aqui em Alagoas, com essa aliança, como você coloca, sob a tutela, sob o comando do MDB, em que o PT, com todo respeito, pela sigla, pela história, pelas figuras que estão, até por ti também, seria uma espécie de figurante nesse processo. Vai ser possível fazer isso nesse governo? Acho difícil porque, como eu te falei, a gente tem hoje um diretório estadual. Por exemplo, o Ricardo Barbosa, né, em 2000, acho que foi há um tempo atrás, não lembro, deu uma entrevista, não lembro qual jornal, e alguém perguntou, acho que foi para o governo do estado, né, para o governo do estado. E aí ele teve a infelicidade de dizer que estava aguardando uma posição do MDB. Está lá, está posto isso. Então você não pode, como um presidente de um partido com a estatura do PT, dizer que as decisões que vão ser tomadas acerca de lançar ou não o nome para governador está condicionada à decisão de outro partido, porque você se anula enquanto partido. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa, o Ricardo Barbosa, por quem eu tenho um grande respeito, é um companheiro de partido, e obviamente ele não falou isso por conta própria, você tem uma certa orientação para chegar nesse estágio de compreensão, mas o que eu coloco é que a gente precisa se reorganizar, e essa reorganização implica em dar a base, a essa base militante, o protagonismo que ela precisa, e no sentido de ouvi-la e fazer com que as decisões do partido passem por esse debate internamente, mas com um grupo ampliado e não apenas com os dois diretórios, com o diretório estadual e com alguns diretórios municipais. Diálogos com outras siglas do campo progressista seriam também uma saída? Sim, e acho que é urgente, porque a esquerda, não é que ela seja pequena, mas nos últimos anos ela foi o poder político da esquerda aqui no estado de Alagoas foi muito reduzido, e ela precisa se reconstruir. E para isso é importante sim que a gente faça aliança com os partidos de esquerda, como o PSOL, como o PCB, PCdoB, o P, até o mesmo PDT, que aí é meio centro, mas eu acho que está também no campo de esquerda. Eu acho que a gente poderia sim estabelecer um campo de diálogo com todos os partidos de esquerda, para, de repente, a gente conseguir ter melhores resultados. Os resultados são muito ruins porque a gente fica disputando internamente e a gente acaba tendo, por conveniência, dialogando mais com o campo da direita. Para mim, o MDB está longe de ser um partido de centro-esquerda, para mim é um partido de centro-direita. E isso, de um certo modo, tende a comprometer não só a nossa agenda, mas tende a comprometer o nosso papel de esquerda, porque a gente não consegue fazer oposição a ações que são
deliberadamente contrários a tudo aquilo que nós defendemos, como, por exemplo, a gente teve recentemente o problema das enchentes e a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente ocupada pelo PT. Então, você fazer a crítica ao próprio governo, como é que você faz? Se alguém que está, entendeu? Então, assim, existem... Quando você está dentro do governo, você não vai fazer crítica ao governo. E isso é complicado, porque a gente está dentro de um governo que é de centro-direita. Que não tem a tua cara, por assim dizer. Pois é. Por exemplo, a gente teve agora, recentemente, o Paulo Dantas, o governo Paulo Dantas, o governador Paulo Dantas, colocando 304 escolas à disposição do Fundo Previdenciário. O PT não soltou uma nota. E aí eu acho complicado isso, porque é o setor da educação que está sendo vilipendiado. Então é importante que, com relação à nossa agenda, o PT esteja o tempo todo atento para fazer a crítica. Só que como é que você vai fazer a crítica se você está dentro do governo e fez aliança com esse governo? Então eu acho que esses caminhos são muito complexos, obviamente, impõe de um certo, mas ele aprisiona, ele nos limita, e isso é muito ruim. E recompor o partido dentro do campo progressista implica em romper um pouco com isso. Enquanto nós estivermos subordinados ao MDB, e eu compreendo, o MDB aqui no estado de Alagoas é o partido com maior força política, e compreendo isso, mas se a gente quiser se reconstruir, é preciso romper com o MDB. A propósito, agora, de um outro elemento, a gente está, e de repente até resumindo todos esses aspectos aí, a gente está chegando, estamos às vésperas de 2023, estamos chegando aí, ano novo, esperanças, vamos agora fazer uma futurologiazinha mais prática, digamos assim. Bateu o martelo de uma forma mais simples, como é que tu citarias que deve ser o comportamento do cidadão, do empresário, de alguém que tem aquele respeito pelo aspecto econômico, a começar pela disciplina financeira? Poupar, investir, segurar, esperar um pouquinho mais, dá para ter mais segurança em 2023, ou pé no freio ou acelerador, como é que seria? Nossa, isso vai depender da condição. A gente é um país muito desigual, e também um estado muito desigual. Nem todo mundo está no mesmo barco, né? Então, uns estão num navio gigante e outros estão com a tábuazinha tentando não se afogar. Então, a condição, e é essa condição que vai definir. Eu tenho muita esperança com relação a 2023. Eu estou apostando que a gente vai conseguir ter uma taxa razoável de crescimento econômico e que isso, de um certo modo, vai resultar em melhores oportunidades de emprego, mas, acima de tudo, que tenhamos uma recomposição dos salários para os mais diversos setores, como o salário mínimo, que hoje a proposta do governo federal é de aumentar acima da inflação o salário mínimo, de, inclusive, conceder reajustes para alguns setores que estão há mais de 5 anos sem reajuste salarial e, portanto, com a renda muito defasada. Então, acredito que a partir de 2023 a gente já deva ter um fôlego e que isso, de um certo modo, estimule o consumo, assim como também a poupança. Agora, é óbvio que, a depender da condição de cada um, principalmente quem está com a renda muito defasada ou quem está sem emprego, é importante ir com cautela, porque você não tem nada que garanta que todo mundo vai estar empregado ou que todo mundo vai estar com salário reajustado. Então, cautela é sempre bom, e independente do quanto você ganhe, é importante que o teu padrão de consumo esteja atrelado, condicionado à renda oferida. Você não pode ter um padrão de consumo muito, muito acima, porque inevitavelmente você vai acabar caindo na inadimplência, e isso, como a gente já sabe, é uma bola de neve. Mas o que eu desejo para todo mundo, independente de ser de esquerda ou de direita, é esperança com relação ao futuro e prosperidade, que a gente possa conseguir em 2023 resolver problemas que não conseguiu resolver nesses últimos 4 anos, e que, principalmente para a população hoje que está desempregada buscando emprego, que encontre uma forma de se inserir nesse mercado de trabalho cada vez mais restrito, em função também de um processo crescente de mecanização, de uso de inteligência artificial. A gente tem problemas
muito sérios a enfrentar no campo do trabalho, e eu espero que a gente consiga resolver, pelo menos em boa parte, esses problemas enfrentados e que a população possa, pelo menos, ter melhor qualidade de vida, notadamente aquela que está na base da pirâmide. Economista e professora universitária, professora da FEAC, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, Luciana Caetano, muito obrigado pelo retorno e pela entrevista. Nós que agradecemos pelo espaço, pela oportunidade, e é sempre um prazer estar aqui de volta. Eu espero que você e quem nos assiste tenha um feliz ano novo, e eu espero que nós todos possamos produzir boas energias para começarmos esse ano. Se Deus quiser. E a gente vai ficando por aqui. E como sempre, como você sabe, deixando aquele para refletir, que hoje vem de Em Respeito à entrevistada dessa área da economia, John Maynard Keynes. O capitalismo é a crença mais estarrecedora de que o mais insignificante dos homens vai fazer a mais insignificante das coisas, visando o bem de todos. Até.